Amados irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua presença, muito mais pelo seu testemunho de fé, que vocês também nos evangelizam com tanto sacrifício e com tanta alegria, fazerem suas romarias, que verdadeiramente alegram o coração de Nossa Senhora e fazem um bem para vocês, suas famílias, suas paróquias, suas dioceses, mas também por toda a Igreja. Saúdo a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Irmãos e irmãs, hoje 2 mártires. Primeiro mártir, o profeta Jeremias, da primeira leitura, ele devia falar a verdade, a palavra de Deus, e estava com medo. E Deus disse para ele, Jeremias, não tenha medo, fale o que eu te mandei dizer. Às vezes a gente tem medo também de dar testemunho da palavra, principalmente quando se trata, como nós cantamos no Salmo responsorial, minha boca anunciará a vossa justiça. A gente não gosta muito de ser profeta da justiça. Pois é, mas Deus encoraja o profeta Jeremias. E ele vai ser morto por causa desta fidelidade à palavra de Deus e também pela coragem da justiça social. E enfrentarás reis, príncipes, sacerdotes, farão guerra contra ti, mas eu estou contigo para defender-te. Vamos pedir a Deus esta coragem, para que nós também, fiéis, corajosos, no anúncio da palavra, no testemunho da palavra, na doutrina social da Igreja, possamos então acreditar, e assim é, que Deus vai nos defender e estará sempre conosco no sofrimento. E agora, o segundo mártir do Evangelho, São João Batista. Olha o que disse a oração, mártir da justiça e da verdade. Por que João foi mártir da justiça? Porque lá no deserto, rezando, ele dizia para os soldados, não sejam violentos. Dizia para os fariseus, vamos repartir a nossa roupa, o nosso pão com quem tem fome. Tudo isso, então, é a prática da justiça. E também a prática da verdade, mártir da verdade. E a verdade hoje no Evangelho foi muito clara. O matrimônio, a família. Então, São João Batista é esse profeta assassinado, degolado. Por quê? Porque viveu e praticou a palavra de Deus e não teve medo da verdade. E nós vamos pedir essa graça, São João Batista, da nossa fidelidade na família, o casamento, as nossas promessas matrimoniais. Nada melhor do que a fidelidade para a alegria das famílias. E até porque a família unida vai ajudar ao mundo a ser bem melhor. E claro, São João Batista também pede esta fidelidade conjugal, mas é o mártir da verdade. Ele falou a verdade para Herodes, mas Herodes, então, não quis saber da verdade e entrou numa grande contradição. Admirava João Batista, mas tinha medo do que ele falava, fez uma promessa errada naquele casamento, porque a filha fez um sucesso dançando, e ele fez aquela promessa tão errada, não é? Darei a metade dos meus bens, o que quiser, a quem então, o que você, minha filha, pedir. A filha era bonita por fora, mas vazia por dentro. Foi lá falar com a mãe, Herodíades. A mãe odiava João Batista e se vingou. Pediu a cabeça de João Batista. E a moça tão imatura, em vez de se opor à mãe e ao rei, ela ficou do lado do erro.
E assim, às vezes a beleza externa nem sempre reflete a beleza interna, porque São João Batista, hoje, celebrando o seu martírio, ele também nos ajudou muito, muito na espiritualidade. Por exemplo, ele apontou para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele morreu antes do que Jesus, o Cordeiro. Então ele seguiu o Cordeiro morrendo, porque Jesus posteriormente, também profeta, morre pela salvação de todos. A espiritualidade de João Batista era o deserto, que significa o silêncio, a contemplação, e lá do deserto, então, ele era a voz de Jesus, que é a palavra. E o que ele dizia? Que Jesus cresça e eu diminua. Vamos repetir? Que Jesus cresça e eu diminua. Mais uma vez. Pois é, para isso nós precisamos muito de conversão, porque nós sofremos da doença do ego. É uma doença universal, de aparecer, de ter fama, enfim, vivermos também dos aplausos humanos. E é preciso essa graça da conversão, que João Batista tanto pedia. E ele teve essa força, irmãos e irmãs, porque desde o útero materno foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe. Vamos pedir também nós essa graça, que o Espírito Santo ilumine o nosso interior, para que nós, iluminados pelo Espírito Santo, sejamos também os profetas da justiça e da verdade, especialmente aqui no caso do sacramento do matrimônio. O nome dele é João Batista, por quê? Porque o Espírito Santo, que já tinha descido no útero da mãe, agora desce no batismo de Jesus. Jesus batizado por João Batista. Como vai a nossa vivência batismal? Muitas vezes esquecemos esta dignidade, esta grande elevação, esta grande honra de todos nós que somos batizados. E porque somos batizados, nós somos profetas, sacerdotes, pastores. O batismo nos dá uma grande elevação. Por isso aqui na missa a gente reza assim: para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. O vosso sacrifício, graças ao batismo, porque é o povo sacerdotal. Toda a Assembleia celebra. E também nessa humildade de João Batista, né, irmãos e irmãs? Eu não sou digno de desamarrar as sandálias de Jesus. A humildade faz muito bem. Sem humildade, ninguém se aproxima de Jesus, nem aceita a doutrina de Jesus. E João Batista nos mostra este caminho da humildade. Pois é, ele batizou na água, mas também disse: sereis batizados no Espírito Santo. Então, o importante não é derramar água. A água é um símbolo. Mas há religiões que só fazem o batismo na água. Nós não. Sim, com a água, mas o importante, batizados no Espírito Santo. Olha que maravilha! A força do Espírito Santo nos ajudando, então, a viver esta coragem da profecia da justiça e da verdade. Agora, quem não acreditava em João, ele dizia: Deus pode suscitar das pedras filhos a Abraão. Olha que fé extraordinária deste homem que hoje celebramos. E claro também, ele dizia, aquelas autoridades que ele convidou, que Herodes convidou, de não defraudar ninguém, de não roubar a ninguém. Temos aí agora esse grande escândalo do PCC e tantas outras coisas. É tudo roubo, né, queridos irmãos e irmãs? E desde longe a palavra de Deus nos chama também a essa honestidade. Que São João Batista,
o profeta Jeremias nos dê esta graça de, cheios do Espírito Santo, nos entusiasmarmos por Jesus e seguirmos Jesus na sua palavra, mas encantados por Jesus e uma grande amizade com Jesus, e é isso que vai fazer um grande bem para todos nós. Que a gente nunca faça como Herodíades, nos vingar das pessoas. É isso que está acontecendo nas guerras, é puro ódio, pura vingança, mas nasce no coração que tem ódio, que tem vingança, e por isso se torna uma guerra universal. Pedirmos então que o sangue de João Batista lave o sangue de tantos inocentes mortos nestas guerras, e nós possamos, purificados pelo sangue do Cordeiro, sermos então pessoas de muita paz, profetas da paz.